Vamos lá então, né? Então, bom dia. A gente está encerrando aí nosso português na parte de sintaxe. Sintaxe foi rapidinho, né? 3 aulas ali, acabou. Essa é a quarta, sem mistério nenhum. A sintaxe, ela é pequena, né? Não se compara nem com a morfologia. Então, você entende o português através da morfologia e depois você ali vai e olha a sintaxe. Tranquilo? O fonema ali, a parte de fonética, né? É isolado, tanto faz. Você sabe morfologia ou não. Então vamos lá. A gente viu o período simples, né? Os tipos de sujeito na sintaxe. Nós vimos a parte do verbo, que é o segundo elemento essencial, né? Então, verbo de ação, verbo de ligação, né? Transitividade verbal, se aquele complemento dele precisa de preposição, transitivo direto, indireto, se não precisa de preposição, transitivo direto, verbos intransitivos com seu sentido completo, tranquilo? E vimos os complementos, né? A parte do predicado ali, que aí vem predicativo, adjunto, vocativo, aposto, adjunto adverbial, adjunto adnominal e complemento nominal. Nós vamos ver agora a parte composta. O que é uma parte composta? Simplesmente são duas orações. Então, nós vamos ter um verbo numa oração, outro verbo na outra oração. Só isso. Então, a gente estudou a parte simples, né? Cada oração. O que é uma oração? Uma oração, ela contém verbo. Diferente de uma frase. Uma frase não tem verbo, né? Mas uma oração precisa ter verbo. Então, quando nós temos numa frase um verbo, o status é oração. E nós temos numa oração um sujeito. Tem alguns verbos que são impessoais, né? E aí não tem sujeito. Mas a regra, né? A regra geral é que se tem sujeito, se tem um verbo, e tem ali um predicado, um complemento, tá? O período composto simplesmente vai ter outra oração, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou começar, nós temos aqui, ó, pra vocês entenderem, né? Então, no período composto, nós vamos ter uma oração. Vou até fazer diferente aqui a tabela. Aqui no meio nós vamos ter uma conjunção. Lembra que eu falei na morfologia? Eu falei que preposições ligam palavras. Mula sem cabeça. Olha aqui a preposição sem. João de Barro. As conjunções ligam orações. Então você vai ver daqui a pouco isso. Aí vem a conjunção. E depois vem a segunda oração. Isso é um período composto. Tá? Vamos lá. Vamos pegar aqui uma frase aqui, ó. Adverbial. Bem, se você estudou na morfologia, eu falei isso lá, hein? Na parte de conjunção. Falei assim, gente, a gente vai usar isso aqui lá na última aula de sintaxe. Então, se você foi fiel, né, e você precisa usar essas conjunções aqui, né, na redação, né? Então, se você foi fiel, você vai tirar de letra aqui. Eu vou pegar só um exemplo aqui, ó. Ela sairá, olha o verbo sair, mais cedo. É só um momento aqui.
Perdão aí. Vamos lá. Então, a conjunção aqui. Vou escolher qualquer uma aqui. Muda o sentido, mas a ideia não é ver o sentido ainda não. Ó. Quando. Quando. Aí vem aqui a segunda oração. Ó. Ela quiser. Ela quiser. Então, por enquanto, foca aqui nesse quadro aqui. Você está vendo que nós temos um verbo sair, nós temos o verbo querer, beleza, pessoal? E aí, ó, nós temos dois verbos, nós temos uma conjunção no meio, beleza? Ligando duas orações. Isso aqui é um período composto, tá, pessoal? Então, vamos lá, vamos estudar aqui o período composto. Nós podemos classificar o período incomposto em subordinado, subordinado e coordenado. Coordenado. O subordinado tem conjunção, beleza? E o coordenado não tem conjunção. Só isso. Vou te dar exemplos, né? Mas antes da gente ir para o coordenado, nós temos três tipos de subordinado. Então, as orações subordinadas substantivas, orações coordenadas adverbiais e orações coordenadas adjetivas. Bem tranquilo, tá? Então, vamos lá. As adverbiais, pessoal, é ali a parte de conjunção, tá? Então, eu vou começar pelas adverbiais, ó. Vai ser a primeira aqui que a gente vai começar. Olha aqui. É isso aqui, ó. É a mesma coisa de conjunção, gente. Mesma coisa, tá? Então, olha aqui, ó. Vamos fazer lá mesmo. Ó, eu peguei a primeira oração, eu peguei de exemplo, eu vou colocar ela igualzinha para facilitar o entendimento, tá? Então, eu vou inserir aqui duas tabelas. Então, vamos lá. Adverbiais. Na verdade, vamos excluir. Vamos inserir aqui três tabelas. Pronto. Vamos lá, as adverbiais então, pessoal. Ó, muito tranquilo. Ela sairá mais cedo. Irá, não, sairá mais cedo. A gente tem o verbo aqui, tá, gente? Verbo sair. Sujeito ela. Sairá mais cedo. Mais cedo no adjunto adverbial de tempo, tá? É um advérbio de tempo, tá bom? Aí eu vou copiar essa oração para todas, tá? Então, olha aqui, ó. Essa aqui é a primeira oração. Não é, Robson, que eu sei que é uma oração composta, subordinada, adverbial. Você vai olhar para a conjunção. Ela sairá mais cedo. Quando? Aí vem a segunda oração. Ela quiser. Eu sei que é um período composto, porque tem outro verbo aqui. Eu sei que é uma oração adverbial, porque tem aqui um advérbio de tempo. Ó, quando? Quando? Beleza? Então, é uma oração adverbial, é um período composto, subordinado, subordinativa, adverbial, de tempo. Beleza? Olha aqui, ela sairá mais cedo, tanto e não virá aqui. Como que eu sei que é um período composto? Simples. Olha aqui o verbo virar, vir, né? Olha aqui o verbo sair na primeira e verbo vir no futuro, na segunda. Esse tanto aqui é uma conjunção. Se você estudou lá na morfologia conjunção,
Você sabe que tal, tanto e tamanho, essas três palavrinhas, os três TTTT, né? Você sabe que é consecutivo. Então, uma oração subordinada adverbial consecutiva. É uma decoreba, né? Você tem que decorar tal, tanto e tamanho. Caiu essas três palavrinhas no meio de duas orações. Oração subordinada com adverbial consecutiva. É uma decorebazinha, né? Ela sairá mais cedo porque tem compromisso. Mesma coisa lá. Mesma coisa. Se você estudou que choveu, as ruas estão molhadas porque choveu. Lembra? Fato primeiro, depois vem a consequência, né? Então ela sairá mais cedo porque tem compromisso. Então é um fato que ela vai sair mais cedo. E a consequência, né? Que tem compromisso, né? Então você sabe que é causal, né? Porque é causal. O causal sempre dá polêmica, né? Sempre dá polêmica. Mas isso aí você tem que estudar no áudio de conjunções lá na morfologia. Eu te explico quando que o porquê é explicativo e quando que o porquê é causal, né? Mas basicamente, gente, quando cair, ó, verbo ter aqui e tal, tem um verbo na segunda oração, tem um verbo na primeira oração. Esse porquê aqui, ó, 99%, tá, gente? Causal. Tá bom? Para ajudar vocês aí nos estudos. Beleza? 1% explicativo, 99% causal. Tá bom? É porque muita gente não entende essa questão do causal. Então, por isso que a banca gosta de jogar. Então, fica mais ou menos assim, tá? Até você pegar maturidade e de fato ali, né, você conseguir diferenciar uma oração causal de uma oração ali consecutiva. Beleza? Ó, explicativa, perdão, só um momento. Vamos lá. Então, por que causal? Beleza, fechou. Vamos lá. Embora ela irá mais cedo, embora tenha chegado mais tarde, se ela chegou mais tarde, a ideia é que ela saia mais tarde. Então, é uma concessiva. Eu falei com vocês lá no vídeo de viu como é que tem que estudar, né? Então, a concessiva é uma ideia contrária da lógica concessiva. Né? Estava frio, embora ele estava pelado. Né? Tem dois verbos. Tem dois verbos, tá bom? E é isso, tá? É uma ideia contrária da lógica concessiva. Né? Não tem muito que ficar. Não, entendeu? Ideia contrária da lógica. Decorou lá na conjunção de morfologia?
Aqui você está tranquilo. Não decorei, Robson, então você vai ter que decorar. Né? Para, por exemplo, quando você fala para, ó, estudei para passar, é um objetivo, é de finalidade. Ela sairá mais cedo para resolver problemas. Ela sairá mais cedo para uma consulta. Então, oração subordinada, precisa de uma conjunção, né? Porque, na verdade, a questão de... Eu estou colocando conjunção aqui na subordinada para facilitar vocês, né? Porque nós temos as coordenadas que têm conjunção também, tá, pessoal? Só para ajudar. Na verdade, o significado de subordinada é que uma oração depende da outra. Tranquilo? Porque aqui uma oração não depende da outra. Só tem esse não aqui. E nós temos as sindéticas e as assindéticas. Sindéticas, as que precisam de conjunção, as sindéticas não precisam de conjunção. A gente vai ver daqui a pouquinho. Então, essa primeira oração, que fim com M, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa segunda oração depende da primeira. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fechou? O 10? Tudo suave? Não tá suave? Tem que pegar áudio de conjunção, gente. Não tem, tá aqui, ó. Capítulo de conjunção. Né? As conjunções adverbiais. Beleza? Tem que pegar lá. Tem que pegar lá. Tranquilo? Fechou? Vamos lá. Se né? Condicional. Por quê? Se ela sairá mais cedo, se o chefe deixar, ou seja, para que a primeira oração se concretize, a segunda oração tem que se concretizar. Beleza? Então, para que a primeira oração se concretize, a segunda oração tem que se concretizar. Tranquilo? Fechou no 10? Então, beleza, vamos lá. Agora, como? Como ele tem duas maneiras que você pode interpretar. Você vai ter que ver o contexto, né? Como pode ser conformativo ou comparativo. Por exemplo, o Peterson é tão feio como o Tiago. Eu estou comparando. Agora, o Peterson irá estudar como o Tiago estuda. Agora é de conformidade. Beleza? Tranquilo? Eu estou respondendo umas mensagens aqui importantes. Foi mal, gente. Então, o como, ele pode ser de conformidade, de estar de acordo, né, conforme o Jornal Nacional, né? Ou ele pode ser ali, de comparação, né? Nossa, ele estuda como um cavalo, né? Ele trabalha como um cavalo, né? Beleza, pessoal? Fechou? Então, ele sairá mais cedo, como combinamos. Opa, de combinado, de conforme. Então, oração subordinada, adverbial, conformativa. Beleza? Ele sairá mais cedo como o colega saiu. Opa, aqui a segunda oração que interessante, só tem um verbo, né? Deixa eu rastrear os verbos aqui. Ah, muito interessante, né? Então aqui é comparativa. A gente encerra aqui, tá, pessoal? São 6 Cs aqui, se você for olhar, né? Um F, um T e um P. Então 6 Cs, ó. Comparativa, conformativa, condicional, concessiva, causal e consecutiva. Depois vem o F de fim, de final, finalidade. É isso que eu queria escrever aqui, por isso que eu pus N. Finalidade. Depois vem a temporal aqui, ó, de tempo, beleza? E a P
Qual que é a P? Agora deu um chute aqui. Não é modal não, tá, gente? Essa modal não vou nem ensinar para vocês aqui. Temporal, consecutiva, excessivo, final, comparativo, proporcional. Deixa eu dar uma olhada lá em cima, viu? Aí eu venho, tô com dúvida em conjunção. Vou lá, subo lá em cima, ó, o pleonasmo, né? A gente vai vir aqui em conjunções. Que ela aqui, ó. Vamos proporcional, faltou aqui, ó. Então vamos colocar em inserir aqui, não tem problema não, a gente faz na hora aqui, ó. Ela sairá mais cedo. À medida em que os outros vão saindo. Então, proporção, beleza? Oração subordinada, adverbial, proporcional. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, isso aqui, como que cai na prova, né? Ele te dá uma frase, uma oração, na verdade, e pergunta qual é o sentido dela. Então, ele está pedindo para você analisar só a conjunção. Então, ele vai colocar isso aqui, ó. E sairá mais cedo, como o colega saiu. Letra A. Qual é o sentido? De adversidade, de contraste, de adição, de comparação. Então, letra D, comparação. Outras provas podem ser mais criteriosas, por exemplo, classifique sintaticamente o período composto acima, né? Então, aí vem, deixa eu pôr aqui, preto, letra A, período coordenado assindético. Você vai ver que é isso daqui a pouquinho. Gente, período coordenado não é. Porque se é adverbial aqui, se conseguiu achar isso aqui é uma conjunção adverbial, adverbial só pode ser subordinado. Entendeu? Daqui a pouquinho você vai ver o que é coordenado. Então, se você decora isso aqui, esse quadrinho, você já sabe que é o período subordinado, até pode ser substantivo, né? Subjetivo direto. Você vai ver o que é isso aqui. Mas, gente, substantivo não é. É adverbial, não é substantivo, não. Aí vem. Subordinado, adjetivo, explicativo. Não, explicativo não é, gente. Então, período subordinado, adverbial, e aí você vai ver o sentido, gente. Comparativo. Eu não lembro de nada, Robson, mas olha o sentido da frase. Não está dando uma ideia de comparação? Olha aqui, comparativo. Então você não sabia de nada, nada, mas você sabia que a ideia do como aqui é de comparação, quer dizer, de conformidade. Ela sairá mais cedo como o colega saiu, não, de comparação mesmo, beleza? Ela sairá mais cedo como as outras pessoas saíram, como o colega saiu, tá certo, é isso mesmo, de comparação. Então você não sabia nada, mas você sabia que estava dando uma ideia de comparação. Viu como é que é? Então é assim que eles vão te pedir, tá? Tem que decorar isso aqui.
tem que fazer exercício para pegar as ideias. Tudo bem? Tá bom, fechou? Beleza. Vamos lá. Tá. Agora, pessoal, nós vamos para o período subordinado adjetivo. Então, agora nós vamos ver os adjetivos. É bem tranquilo, são só duas, tá, gente? Muito tranquilo, tá? Adjetivos. Nós temos duas classificações, tá? As explicativas, que é o 2. As explicativas e as nós temos as orações subordinadas adjetivas explicativas e as orações subordinadas adjetivas restritivas. Beleza, pessoal? Qual que é a diferença delas? Nenhuma, é vírgula, só isso. Vamos lá? Vírgula. Vou explicar, né, o mais fácil possível. Então, pessoal, outra coisa. Nas duas, nós vamos ter pronomes relativos. Pô, Robson, eu não lembro o que é pronome relativo. Pronome relativo, ele, morfologia, ele retoma o que ou qual, tá? Só para você já saber que é o que ou qual. Tranquilo? Fechou? Então, pronome relativo, que ou qual. Fechou? Então, você vai pegar uma frase, você vai ver se tem vírgula e você vai ver se tem pronome relativo. Vou pegar essa frase aqui mesmo. Ó, tem vírgula. Tem vírgula. Tem pronome relativo que? Tem. Então, oração subordinada adjetiva explicativa. Fechou? Mesma frase. Mesma frase. Sabe por quê? Nós temos aqui dois verbos, ó. Um verbo e outro verbo. Beleza? Nós temos dois verbos. Tranquilo? Ó, período composto. Tá, eu quero saber se é uma oração adjetiva. Ó, só você ver aqui, ó, o que. Tem o que? Adjetiva. Porque ele está retomando os operários. Esse que está retomando os operários, está retomando. Então, se ele está retomando, o que ali, gente, tem que estar na função de pronome relativo, tá? Se ele não tiver na função de pronome relativo, aí não é. Tranquilo? Então, ele está na função de pronome relativo? Está retomando? Está retomando. Temos dois verbos. Período composto? Temos dois verbos. Está entre vírgulas? Oração subordinada, adjetiva explicativa. A mesma frase. Está sem vírgula. Oração subordinada, adjetiva restritiva. Acabou. Beleza, pessoal? Só isso. Fechou no 10? Tranquilo? Então, sabe? Deixa eu explicar o sentido para vocês aqui. Qual que é a diferença, Robson? Quando a gente coloca vírgula, quando a gente não coloca vírgula. Quando a gente não coloca vírgula, beleza? Quando a gente não coloca vírgula, vai mudar um pouquinho, né? Então, assim, aqui é todo e aqui é uma parte. Memoriza isso aí. O que isso quer dizer, Robson? Quando tem vírgula, quer dizer que todos os operários foram demitidos. Todos. Beleza? Todos os operários foram demitidos. Tranquilo? Então, isso aqui que fizeram greve é redundante. É como se fosse um aposto. Entendeu? Todos os operários fizeram greve.
Decora assim. Aqui é uma parte, quando tem sem vírgula. Aqui é só os operários que fizeram greve. Só os operários que fizeram greve que foram demitidos. Beleza, pessoal? Então, só os operários que fizeram greve que foram demitidos. Então, os que não fizeram greve não foram. Aqui não. Todos. Inclusive os que não fizeram. Entendeu? Então, a vírgula ali, ela tá só para encher linguiça. Tá? Essa partezinha aqui, só para encher linguiça, tá? É isso que você tem que decorar. E aí eu coloco até uns exemplos aqui da Flávia Rita, do curso do Gold. Olha aqui, por exemplo, ó. O Canadá, que é um país frio, investe em turismo. É restritiva essa frase ou é explicativa? Ó, você já sabe que é explicativa porque está entre vírgulas. O que está retomando o Canadá. É para não ter que escrever Canadá duas vezes. O Canadá. O Canadá é um país frio. O Canadá investe em turismo. Então, para não ter que ficar repetindo Canadá toda vez, se coloca um pronome relativo. O Canadá, que é um país frio. O que é um pronome relativo? Tá retomando o Canadá? Tá. Tá entre vírgulas? Explicativo. Mas quer outra explicação para ser explicativo? Tem outra. Todo o Canadá é frio. Não é só uma parte do Canadá. É todo o Canadá que é frio. Por isso que é explicativo. Além das vírgulas, tem esse outro jeito de você achar. As crianças brasileiras, vírgula, que são protegidas pelo ECA, fecha vírgulas, são menores. Como é que você sabe que é uma oração subordinada? Porque tem dois verbos. O verbo ser aqui e o verbo ser aqui. Como é que você sabe que é adjetiva? Porque nós temos o pronome que retomando o sujeito crianças brasileiras. E como é que você sabe que é uma oração adjetiva explicativa? Porque todas as crianças que são protegidas, todas que são protegidas pelo ECA são menores. Todas. Todas. Então, todas. Beleza? E por que está em vírgula? Entendeu? Olha aqui. Vou te dar dois exemplos de uma oração adjetiva restritiva. Restritiva. Uma pessoa que trabalha deve ser valorizada. Nós temos o verbo trabalhar, nós temos o verbo, uma locução verbal deve ser, né? E aqui é toda pessoa que tem que ser valorizada. Ah, não, que, pronome relativo retomando a pessoa, então a gente sabe que é uma oração, um período composto, subordinado adjetivo. É explicativo ou é restritivo? Toda pessoa deve ser valorizada? Não. Só a pessoa que trabalha. Está entre vírgulas aqui e é só a pessoa que trabalha. Então, é restritiva, não é para todo mundo. Restritivo é de uma parte. Então, só a pessoa que trabalha que deve ser valorizada. Beleza, pessoal? A polícia que defende o cidadão merece respeito. Toda polícia merece respeito? Não. Só a que defende o cidadão. Beleza, pessoal? Então, como que eu acho uma oração adjetiva? Primeiro, você tem que ver se é período composto. Opa, dois verbos. Depois você tem que ver se o que ou qual, tá? Pode ser qual aqui também, tá, gente? A polícia a qual defende o cidadão merece respeito. Então pode ser que ou qual. Beleza, pessoal? Tem esse que ou qual tá retomando ali o sujeito? Tá. Tá entre vírgulas? Explicativa. Não tá entre vírgulas? Restritiva. Beleza, pessoal? Depois disso aqui, gente, fica calmo, vocês devem estar escabelando aí, né? Mas depois disso aqui não tem mais nada de novo. Vocês vão voltar na matéria, volta lá em morfologia, tá bom? Não tem mistério não, tá bom? Tá bom. Vamos lá.
Agora nós vamos ver a última subordinada. Caramba, hein? Vamos ver a última subordinada, que é a substantiva. Não cai muito não, o que cai mais é adverbial e adjetiva, tá? Substantivas, terceira. Nós temos várias. Tá? Talvez seja mais enjoadinha aí, mas não tem mistério também, tá bom? Tá aqui em cima, tá, gente? Nós temos as orações substantivas subjetivas. Quando é que é uma subjetiva, Robson? Deixa eu só mudar aqui. Muito tranquilo. A subjetiva, pessoal, é quando você vê aqui, ó, um VTD mais C, né? Sabe-se que está desolada. Gente, esse que agora é uma conjunção integrante. Ele não é o mesmo que aqui de cima. Aqui, esse que aqui de cima, ele retoma operários, tá? O que da adjetiva, ele retoma o sujeito. Aqui, esse que, ele é chamado de conjunção integrante. O que é isso? É uma ponte. É uma conjunção. Qual que é a função da conjunção? Ligar orações. Então, sabe-se, verbo transitivo direto, mais a partícula C. VTD mais C. Aí você tem que estudar a partir de sintaxe simples. Transitividade verbal. E estar. Então, nós temos dois verbos aqui. O verbo saber e o verbo estar. Tranquilo? O que está no meio ligando as duas orações é VTD mais C, subjetiva. Tudo bem? Outro caso de subjetiva. Subjetiva 2. Subjetiva 1, que é o VTD mais C. Subjetiva 2 é o verbo de ligação. Na primeira oração, você viu um verbo de ligação? O verbo, gente, é fundamental que o verbo estudar, né, na segunda oração, é um verbo ser, um verbo de ligação na primeira. É fundamental que ele estude. Então, oração subordinada, substantiva, subjetiva. Acabou. Tá bom? É um verbo de ligação na primeira oração. E aqui o que é uma ponte. Ele só liga. Ele não está retomando nenhuma palavra, não. Só está ligando ali. Tá? É uma argamassa. Tá? Objetiva direta. Isso aqui, se você já estudou transitividade verbal e entende o objeto direto, o objeto indireto do verbo, aqui é tranquilo. Tá? Objetiva indireta. A segunda oração é um complemento sem preposição da primeira. Tá? Eu disse. Eu disse, verbo de ser na primeira. Conjunção integrante na segunda. Tá, você disse o quê? Que havia muitos alunos. Olha o que aqui ligando, conjunção integrante. Eu disse o quê? Que havia muitos alunos. Verbo haver aqui, verbo dizer aqui, período composto. O que ligando as orações. Eu disse o quê? Agora, na objetiva indireta, né? Na objetiva indireta precisa de preposição, né? Então, ó, mesmo exemplo, necessito, só mudei o verbo. Necessita de que vocês estudem. Olha aqui, por que a objetiva é indireta? Olha a preposição aqui. Conjunção ligando, né? Verbo necessitar, que é verbo transitivo indireto, porque precisa de uma preposição para complementar o sentido dele, né? E o verbo estudar aqui na segunda. Por isso que isso aqui é um período composto, né? O objetivo indireto. Então, oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. A positiva, né, gente? É depois que, ó, não muda. Vocês vão ver período composto em 1 hora. Olha que privilégio. Tem professor que leva 5 a 10 horas
Só para fazer isso aqui. A positiva, você vai procurar um sinal, que é o 2 pontos. Quero uma coisa, 2 pontos. Estude. Pronto. Ou que você estude. Verbo estudar, verbo querer, sabemos que um período composto tem esses 2 pontos aqui, pessoal. Oração subordinada, substantiva, apositiva. Beleza? Se a gente dá passiva aqui, vocês não precisam ver não, tá? Nem a completiva nominal também, tá? E nem a predicativa por hora, tá bom? Se você entende a subjetiva, ela é a que mais cai. Tá? Depois vem essas aqui. A positiva também gosta bastante de cair, tá? Predicativo completivo nominal, vocês podem estudar depois que vocês dominarem essas duas aqui, essas todas que eu falei aqui, beleza? Não vai mudar muita coisa não, mas você precisa entender complemento nominal lá na sintaxe parte simples, que eu sei que vocês não aprenderam, não entenderam ainda o complemento nominal. Depois é só vir aqui e jogar o conhecimento do complemento nominal aqui, mas não cai muito, tá? Então, o que cai mais, gente, aqui das subordinadas são as adverbiais. Depois vem as adjetivas. E depois vem essa aqui, subjetiva, positiva. Entendeu? Não tem como cair tudo de uma vez, entendeu? Não, mas agora não tem mais nada demais, tá, Luciano? E mais simples do que isso, não tem como, não. Agora, a gente terminou a parte mais chata do período composto. Que tá indo de boa, tá? Vai de boa, cara. Agora vamos para o período coordenado, que é rapidinho. Ó, coordenado. Quando que é sindético? Quando tem conjunção. E quando é negação? Assintético. Quando não tem conjunção. Beleza, pessoal? Então é muito simples. O que é um período coordenado, gente? Uma oração não depende da outra. Você pode pegar elas e escrever separadas e não vai alterar nada. Vamos começar aqui pela conjunção. Adição. A adição é muito fácil, gente. É a conjunção E. Quem estudou no morfologia conjunção E? Estudou, ó, trabalha e estuda. Para ter uma oração, gente, a gente só precisa ter um verbo, tá? Pode ter outros, mas aqui, ó, olha a adição, aqui, ó, o E. Trabalha e estuda. Verbo trabalhar, verbo estudar. Uma oração cada uma. Gente, vocês estão esquecendo, tem muita gente, muita não, mas tem uns 3, que esquece de pôr acento no verbo no verbo ser, no presente. Cara, tem nada a ver com e. E é uma conjunção. Pessoal, é um verbo, pelo amor de Deus. Trabalha e estuda, tá? Então tá aqui, ó. Óbvio, esse aqui. Trabalha, nem estuda. Lógico, né? O nem é uma soma negativa. Quer dizer que ele não faz nem uma coisa nem outra. Olha que interessante, né? Então, muito legal. Adversativa, vocês usam isso, gente. Isso aqui não é novidade para vocês, não. Vocês usam isso na redação. Adversativa. Adversativa é oposição, né? Trabalha, porém, no entanto, contudo, não estuda. É uma adversidade. Olha aqui, porém, não estuda. Viu que diferença? Olha, a alternativa. Me fala se não é fácil, pelo amor de Deus. Alternativa. Trabalha ou estuda. Ou estuda. Ou estuda. Ou eu faço uma coisa ou outra. Alternativa. Né?
conclusiva. É de uma conclusão, ó. Trabalho, ó. Estudo, logo, passo. É uma conclusão. Pô, não entendi muito. Olha, você está chegando num final aqui, num desfecho, né? Então decora logo, então. Vocês usam isso em redação, gente. Portanto, usa isso na redação, cara. Beleza? O Luciano usou na redação dele da semana, né? Desarte, né? Desarte, descarte. Né? É preciosismo isso. Eu não aconselho usar isso na redação, não. Alguns corretores podem tirar pontos, tá? Mas aí vai da sua, tá? Descarte. Bonito, né? Descarte. Beleza, pessoal? Então, o porquê. Ah, tá. Isso aqui é legal vocês decorarem, tá? Conquanto concessiva, aquela ideia era contrária da lógica, lá nas adverbiais subordinadas, porquanto é explicativa e, portanto, conclusiva. Mas isso aí pode ser depois, tá, gente? Depois. Essa questão aqui também do porquê. Quando o porquê é uma explicação, ou seja, uma oração coordenada explicativa, quando o porquê é uma oração subordinada adverbial causal. Ixi, isso é melhor depois que vocês pegarem o basicão aqui. Aí vocês podem estar lá nos áudios do zero, entendendo, né? Quando o fato vem primeiro, quando a causa vem primeiro, né? Eu coloco aqui um exemplo bem tranquilo, tá? Mas isso aqui vocês precisam ir com calma. Pegar esse básico aqui do material de apoio, esse básico da aula aqui, que já está aprofundando muito, tá? E terminou. Ah, Robson, você não falou das coordenadas. Você não falou das coordenadas assindéticas, que não tem conjunção. Nossa, é muito fácil. Mais fácil ainda. Aqui, ó, mesclar, excluir, linha inteira. Olha aqui. As conjunções assindéticas, as orações assindéticas, elas não têm conjunção. Então é simplesmente uma vírgula. Ó, Luciano acordou, tomou café, abriu a loja, vírgula. Olha, você está vendo que em cada tem verbo, vírgula, verbo, vírgula. Ligou o Skype, espirocou a lição. Você está vendo que fica até despirocou o cabeção. Você está vendo que fica até difícil da gente entender muito, porque as conjunções, gente, é por isso que eu falo com vocês na redação. Conjunção, gente, conjunção, ela é uma argamassa. Eu estou vendo muita gente na redação dar o ponto e já sai escrevendo. Cara, começa com uma conjunção. Começa com uma conjunção de adição, né? Por exemplo, um ademais. Ademais fica bonito, cara. Começa com uma conjunção de conclusão. Então, né? Assim, né? Dá uma argamassa, dá uma lapidada na sua redação. Não começa uma oração sem uma conjunção, não, mas uma conjunção que tem anexo. Se você está falando o oposto do que você acabou de escrever, uma oração de adversidade. Né? Estudar faz bem porque você consegue abrir seus horizontes, ponto. Porém, vírgula, demanda muito trabalho, muito esforço. Aí, então você tem que usar a conjunção correta para aquele contexto. Né? Então, pessoal, comece pela adição adversativa, alternativa, conclusiva. Tá? Para saber se é explicativo ou causal no porquê, porque às vezes o porquê pode ser causal ou explicativo. Você deve aprender isso? Deve, mas bem depois que você dominar isso aqui. Tranquilo, gente? Fechou? Então, e o sentido completo das coordenadas. Eu posso pegar essa oração, tá? Aqui eu coloquei, resumindo, ó, João trabalha e João estuda. A oração completa ficaria assim, né?
Coloquei na forma resumida, né? Eu posso pegar e tirar só João trabalha. Você já entendeu, hein? Período simples da sintaxe. Sujeito João, verbo trabalhar. E aqui nesse caso não tem complemento. Ou João estuda. Por isso que é coordenado, né? Uma oração não depende da outra. São coisas isoladas, apenas ligadas por uma conjunção de adição. Já aqui em cima, uma depende da outra. É isso. Beleza, pessoal? Fechou no 10? Então, assim, óbvio que vocês vão estar com dúvidas, óbvio, né? Material de apoio. Vamos jogar aqui o material de apoio, né? Período composto. Agora, eu tenho uma boa nova para você. Não tem mais nada de português. Então, assim, nada vai te assustar. Beleza? Pessoal, tamo junto, tá?